Agora que sou viúva, vou te jogar na rua. A sua casa é minha. Minha nora gritou isso ainda no velório do meu filho. As pessoas se viraram, constrangidas. Eu estava ali segurando o lenço. Ela continuou. Você viveu às custas dele tempo demais, sua velha inútil. No dia seguinte, uma pessoa tocou a campainha e a entregou um documento. Suas mãos tremeram ao rasgar o papel. Quando leu a primeira linha, o documento escorregou de seus dedos. Ela olhou para mim, pálida como cera. Impossível, murmurou. As palavras da Flávia ecoaram pela capela do cemitério municipal como um tiro. Senti meu corpo inteiro travar. Meu filho estava ali, dentro daquele caixão de mogno, morto há menos de 24 horas, e aquela mulher já estava dividindo espólio na frente de todo mundo. O cheiro de flores brancas misturado com o perfume enjoativo e caro que ela usava me deu náusea. Segurei o lenço molhado entre os dedos, as unhas cravando na palma da minha outra mão para não cair ali mesmo. Ao redor, as pessoas pararam de sussurrar. O silêncio pesou como chumbo. Dona Irene, minha vizinha há 30 anos, arregalou os olhos. O padre que conduzia a cerimônia engasgou no meio de uma oração. Até os funcionários da funerária, acostumados com todo tipo de escândalo familiar, trocaram olhares chocados. Mas Flávia não parou. Ela nunca soube quando parar. A senhora vai ver o que é respeito agora, dona Sandra. Acabou esse tempo de fazer cara feia para mim. Eu sou a viúva. Eu que mando. Ela praticamente cuspiu essas palavras, o dedo apontado para o meu rosto como se eu fosse uma empregada sendo demitida. O batom vermelho dela estava perfeito. As unhas feitas. O vestido preto de grife que eu tinha certeza que custou mais de 3.000 reais, enquanto ela nunca tinha trabalhado direito um dia na vida. Tudo às custas do Tiago. Às custas da ilusão que ela vendeu para o meu filho de que era uma mulher de sucesso. Respirei fundo. Meus pulmões arderam com o ar pesado daquela capela. Eu tinha 64 anos. Tinha acabado de perder meu único filho. E aquela menina de 38 anos achava que podia me humilhar. Senti a mão quente do Dr. Mário apertando a minha. Ele estava ao meu lado desde que chegamos ali. 71 anos. Cabelos brancos perfeitamente penteados, terno cinza escuro, postura ereta. O melhor amigo do meu falecido marido Augusto. O advogado da família há mais de 30 anos. O homem que conhecia cada vírgula do nosso patrimônio. Calma, Sandra. Deixa ela falar. Ele sussurrou no meu ouvido, a voz firme, mas suave. Olhei para ele. Seus olhos castanhos transmitiam algo que me acalmou instantaneamente. Não era pena. Era estratégia. Era a certeza de quem sabia exatamente o que estava por vir. E eu entendi. Deixei ela se enforcar nas próprias palavras. Flávia continuou, agora mais alta, performática, como se estivesse gravando um dos vídeos ridículos dela para o Instagram. Essa casa do Jardim das Acácias, minha. Os imóveis comerciais do centro, meus. Tudo que era do Tiago agora é meu por direito. A senhora que se prepare para procurar um lugarzinho para morar, quem sabe um asilo, porque eu não vou sustentar sogra, não. Ela riu. Uma risada aguda e falsa que perfurou meus ouvidos. As pessoas começaram a se mexer desconfortáveis. Seu Valdir, que tinha sido sócio do Augusto anos atrás, levantou da cadeira como se fosse dizer alguma coisa, mas a esposa segurou o braço dele. Dona Conceição, prima distante que vinha de Belo Horizonte, tampou a boca com a mão. Eu via nos rostos ao redor aquela mistura de choque, pena e curiosidade mórbida. Estavam assistindo a um espetáculo de horror, e eu era a protagonista involuntária. Mas dentro de mim, algo mudou naquele exato momento. A dor que estava me partindo ao meio, desde que recebi a ligação sobre o acidente do Tiago, começou a endurecer. Começou a virar outra coisa. Algo frio, calculado, mortal. Porque a verdade é que eu conhecia essa cobra. Conhecia desde o dia que ela entrou na minha família há 5 anos, toda sorrisos e falsidade. Ai, sogra, que casa linda! Sogra, me ensina a fazer seu bolo? Sogra, a senhora é tão elegante! No começo, confesso, caí. Quis acreditar que meu filho tinha encontrado uma mulher boa. Uma companheira de verdade. Abri minha casa. Abri meu coração. Dei conselhos. Ajudei financeiramente quando eles disseram que estavam com dificuldades.
Emprestei R$ 10.000 que nunca voltaram. É para começar o negócio dela de marketing digital, mãe. Ela vai devolver em 6 meses. Nunca devolveu. Nunca nem tocou no assunto de novo. E aos poucos percebi a mudança. Tiago começou a me visitar menos. As visitas que antes eram semanais viraram quinzenais, depois mensais, depois raras. Quando vinha, era diferente. Frio, apressado. Não posso ficar muito, mãe. A Flávia está me esperando em casa. Ou então, mãe, a gente já tinha compromisso hoje, esqueci de te avisar. Sempre ela. Sempre a Flávia no meio, controlando, manipulando, isolando meu filho de mim como quem constrói uma prisão invisível. Festas de família? Ela sempre tinha uma desculpa. Ai, sogra, estou com enxaqueca terrível. Sogra, marquei uma reunião importantíssima com um cliente. Não dá para desmarcar. Sogra, estamos viajando para Campos do Jordão. É aniversário de casamento. E o Tiago? Acabava faltando também. Meu aniversário de 63 anos? Passei sozinha. Apenas uma mensagem pelo WhatsApp. Desculpa, mãe. Não vai dar para ir. Felicidades. Te amo. Natal do ano passado? Sozinha também. Fiz a ceia completa. Peru, farofa, arroz, sobremesas. Coloquei a mesa para 4 pessoas porque tinha esperança que eles aparecessem de surpresa. Jantei olhando para as cadeiras vazias. Chorei em cima do pavê que ninguém comeu. Quando reclamava, Tiago dizia que eu estava exagerando. Mãe, a senhora está sendo dramática. A Flávia trabalha muito. Ela tem as redes sociais, os clientes, a agenda cheia. A senhora precisa entender. Trabalha muito. Ela postava foto em restaurante de 3 estrelas Michelin 3 vezes por semana. Postava viagem para Cancún, para Buenos Aires, para Miami. Postava bolsa de marca, sapato importado, roupa de grife. Mas não tinha tempo de tomar um café de 15 minutos com a sogra. E eu fui engolindo. Engolindo a mágoa. Engolindo a solidão. Engolindo a sensação de estar perdendo meu filho para uma mulher que só queria aparecer, que só queria status, que só queria dinheiro. Porque eu amava o Tiago. Ele era meu filho único, meu menino. Mesmo adulto, concursado, funcionário público do INSS, ele ainda era meu menino. E mãe engole muita coisa por amor. Engole até veneno, se for preciso. Mas tem limite. E aquele limite foi atingido ali, naquela capela, com meu filho morto dentro de um caixão, e aquela víbora destilando ódio na frente de todos. Flávia finalmente parou de falar. Ficou me encarando, esperando uma reação, esperando que eu chorasse, implorasse, me jogasse aos pés dela. Respirei fundo mais uma vez. O cheiro das flores brancas misturado com o verniz dos bancos de madeira da capela entrou pelas minhas narinas. Senti o tecido gasto da minha bolsa preta entre os dedos. Uma bolsa simples, de couro legítimo, que tinha há 15 anos. Não precisava de grife para ter valor, ao contrário de certas pessoas. Olhei para ela, nos olhos, direto, sem piscar, e falei, baixo, controlado, cada palavra medida. Pode terminar seu showzinho, Flávia? Porque tem gente aqui que veio se despedir do Tiago de verdade, não para assistir teatro barato. O rosto dela ficou vermelho. Ela não esperava isso. Esperava submissão. Esperava medo. Mas eu tinha 64 anos de vida. Tinha construído patrimônio com Augusto tijolo por tijolo. Tinha enfrentado crise econômica, inflação, perda e luto. Tinha criado um filho sozinha depois que Augusto morreu há 2 anos. Eu não era mais aquela mulher que engolia desaforo calada. Como a senhora ousa? Ela começou, mas Dr. Mário se levantou. A presença dele mudou a energia da sala inteira. Ele tinha aquela autoridade natural de quem passou décadas resolvendo problemas, de quem conhecia a lei melhor que os próprios juízes. Flávia, sugiro que você se sente e tenha um mínimo de respeito pelo seu falecido marido. Há tempo e lugar para tudo. Aqui não é o lugar. A voz dele cortou o ar como lâmina. Ela quis rebater, abriu a boca, mas algo no olhar do Dr. Mário a fez hesitar. Ele tinha aquele jeito, aquela capacidade de fazer as pessoas medirem as palavras antes de falar. Flávia bufou, revirou os olhos dramaticamente e se jogou na cadeira, cruzando os braços como criança birrenta. O salto agulha dela bateu no chão de mármore da capela fazendo um barulho seco. O padre, visivelmente aliviado, retomou a cerimônia.
Orações que eu não ouvi direito. Palavras sobre descanso eterno, sobre paz, sobre a misericórdia divina. Eu olhava para o caixão do Tiago, meu filho, 42 anos, concursado, estável e morto. Morto voltando de um fim de semana em resort de luxo que eles não tinham condições de pagar. Porque Flávia precisava de conteúdo para o Instagram. Porque ela tinha que mostrar para as seguidoras que tinha uma vida perfeita. Porque mentira tinha que ser alimentada com mais mentira, até que a conta chegasse. E a conta chegou. Pro Tiago, chegou na forma de uma curva mal feita na estrada de serra. Aquaplaning na pista molhada. O carro capotou 3 vezes. Ele morreu na hora. Traumatismo craniano. A polícia disse que ele não sentiu dor. Será? Será que nos últimos segundos antes do impacto ele não pensou em mim? Não pensou na mãe que ele tinha abandonado? Não pensou em todas as mentiras que tinha contado, todos os planos que tinha feito para herdar o que nunca foi dele? Porque eu sabia. Eu descobri. E essa descoberta estava guardada como trunfo na manga, esperando o momento certo de ser usada. A cerimônia terminou. As pessoas começaram a se aproximar do caixão para a última despedida. Fui uma das últimas. Coloquei a mão na madeira fria e envernizada. Fechei os olhos. Tiago, eu te amei até o último segundo, mas amor não é sinônimo de burrice. E você, meu filho, me subestimou. Sussurrei isso tão baixo que ninguém ouviu. Apenas entre eu e ele, entre mãe e filho. Uma despedida que misturava amor e decepção em proporções iguais. Flávia ficou por último também. Jogou-se sobre o caixão de forma teatral, soluçando alto. Amor da minha vida, como vou viver sem você? Mais teatro. Sempre mais teatro. As pessoas ao redor secaram os olhos, comovidas com aquela cena. Mas eu vi. Vi o relógio de pulso novo que ela usava. Um smartwatch de última geração que custava no mínimo R$ 5.000. Vi as unhas perfeitas de gel com pedrarias. Vi o anel de ouro branco com diamantes que ela não usava antes. De onde veio esse dinheiro? Tiago ganhava R$ 8.000 por mês no INSS. Bem, mas não o suficiente para sustentar o estilo de vida que ela ostentava. Saímos da capela. O sol de março batia forte. Céu sem nuvens. Irônico. Dia lindo para enterro. O cortejo seguiu até o jazigo da família. Um túmulo simples, mas bem cuidado, onde Augusto já descansava há 2 anos. Agora Tiago ia se juntar ao pai. Pai e filho reunidos na morte. E eu, sozinha, na vida. Durante o sepultamento, Flávia continuou a performance. Caiu de joelhos na grama, gritou. Abraçou amigas que apareceram do nada, todas igualmente produzidas, todas tirando fotos discretas, que provavelmente virariam post em memória nas redes sociais depois. Calculismo até na dor, até no luto. Eu fiquei em pé, quieta, observando. Doutor Mário ao meu lado, presença silenciosa e sólida. Quando o caixão desceu, senti o peito apertar. Aquele era realmente o fim. Fim do meu filho. Fim de qualquer chance de reconciliação. Fim da ilusão de que as coisas poderiam melhorar. Uma lágrima desceu. Apenas uma. Sequei rápido. As pessoas começaram a ir embora. Vieram me cumprimentar, dar os pêsames, dizer que estavam à disposição. Sorri educadamente. Agradeci. Aceitei os abraços rápidos e desconfortáveis. Dona Irene segurou minha mão. Sandra, qualquer coisa que você precisar, estou na casa ao lado. Eu sabia que era verdade. Dona Irene era vizinha de verdade. Daquelas que trazem bolo quando percebe que você está triste. Daquelas que pega a correspondência quando você viaja. Diferente de nora de mentira que só aparece quando quer algo. Flávia se aproximou por último. Os olhos inchados de chorar. Ou de fazer força para chorar, vai saber. Ela respirou fundo e disse, a voz trêmula. Dona Sandra, eu sei que a gente não tinha a melhor relação, mas agora precisamos conversar sobre as coisas práticas. Sobre a casa, os imóveis, as contas do Tiago. Eu vou precisar ter acesso a tudo porque agora eu sou a viúva e tenho direitos. Ali estava. O verdadeiro motivo de toda aquela encenação. Não era dor, era inventário. Era cálculo. Era ganância destilada em forma de palavras açucaradas. Olhei para ela. Um olhar longo, estudado. Vi a ansiedade crescer nos olhos dela.
Ela esperava que eu concordasse, que eu me curvasse, que eu facilitasse o acesso ao patrimônio que ela achava que agora era dela. Abri a boca devagar. Cada palavra foi escolhida com precisão cirúrgica. Flávia, você vai ter acesso exatamente ao que te pertence. Nem mais, nem menos. Agora me dá licença. Estou cansada. A expressão dela mudou. Confusão, raiva contida. Mas, dona Sandra, a senhora não entendeu. Eu sou a viúva. Eu tenho direito legal sobre... Levantei a mão, interrompendo. Eu entendi perfeitamente. E você vai entender também. Em breve. Muito em breve. Virei as costas. Dr. Mário me acompanhou até o carro. Entramos. O motorista que ele tinha contratado para o dia arrancou devagar. Olhei pelo retrovisor. Flávia estava parada no meio do cemitério, cercada pelas amigas, gesticulando irritada, provavelmente reclamando de mim. Deixei ela reclamar. Deixei ela fazer os planos dela. Porque eu já tinha os meus. E os meus eram à prova de balas. Antes de eu contar o que aconteceu nos dias seguintes, me diz uma coisa. Você acha que eu estava errada em deixar ela se enforcar nas próprias palavras? Ou você teria reagido na hora, ali mesmo no velório? Me conta nos comentários. Eu preciso saber se você entende o que eu estava sentindo naquele momento. Cheguei em casa no fim da tarde. A casa no Jardim das Acácias. 2 andares, 4 quartos, jardim na frente e quintal nos fundos. O portão elétrico se abriu automaticamente. O motorista estacionou na garagem. Agradeci o Dr. Mário pelo apoio durante todo o dia. Ele apertou minha mão mais uma vez. Sandra, descansa hoje. Amanhã a gente conversa com calma. Tenho algumas coisas importantes para te mostrar. Entrei. O cheiro da casa vazia me atingiu como soco. Cheiro de móveis antigos, de madeira encerada, de silêncio. Tirei os sapatos pretos de salto baixo que estavam machucando meus pés há horas. A sola dos pés doía. As pernas pesavam. Subi a escada segurando no corrimão de madeira que Augusto tinha instalado pessoalmente há 20 anos. Cada degrau era uma lembrança. Cada cômodo era uma memória. Entrei no quarto. Nosso quarto. Meu e do Augusto. A cama de casal ainda tinha o mesmo lençol floral que eu escolhi anos atrás. O guarda-roupa de mogno ainda guardava roupas dele que eu não tive coragem de doar. A escrivaninha perto da janela ainda tinha a caneta que ele usava para fazer contas domésticas, planejamento financeiro, anotações sobre os imóveis. Sentei na cama. O colchão afundou com meu peso. Olhei para o teto. A luminária de cristal que ele tinha me dado de presente de aniversário pendia imóvel. E caí. Caí naquele abismo que tinha evitado o dia todo. Chorei. Chorei alto, sem controle, sem vergonha. Soluços que rasgavam o peito. Lágrimas que ardiam no rosto. Chorei pelo Tiago, pelo menino que ele foi, pelas fraldas que eu troquei, pelas noites em claro quando ele tinha febre, pelos primeiros passos, pela primeira palavra, pelo primeiro dia de aula. Chorei pelo adolescente difícil, mas carinhoso que me abraçava depois de qualquer briga. Pelo jovem adulto que me ligava todo domingo, só para saber como eu estava. Chorei pelo homem que ele se tornou e que eu não reconhecia mais. Chorei também por mim, pela solidão que tomou conta da minha vida, por estar sozinha naquela casa enorme, por não ter mais ninguém. Augusto morto há 2 anos, Tiago morto agora, sem irmãos, sem pais vivos, sem família próxima. Apenas eu. Apenas Sandra Menezes, 64 anos, viúva, sem filho, sozinha. A noite caiu. Não acendi as luzes. Fiquei ali, deitada na cama, olhando a escuridão tomar conta do quarto. Ouvi os barulhos da casa, o relógio da sala batendo as horas, o vento nas árvores do quintal, o latido distante do cachorro do vizinho. Sons que antes me confortavam, agora apenas reforçavam o vazio. Dormi mal. Pesadelos me acordaram 3 vezes. No primeiro, Tiago estava vivo, batendo na porta de casa, pedindo para entrar, mas quando eu abria, ele sumia. No segundo, Flávia estava sentada na minha sala, rindo, rasgando documentos e dizendo que agora tudo era dela. No terceiro, Augusto apareceu, me abraçou, disse que tudo ia ficar bem. Acordei chorando. Amanheceu. Segunda-feira. O sol entrou pela janela do quarto. Levantei com o corpo dolorido. Cada músculo reclamava. Desci para a cozinha. Fiz café.
O cheiro forte me trouxe um pouco de vida de volta. Bebi devagar, olhando pela janela da cozinha para o quintal onde Augusto plantou goiabeiras que ainda davam fruto. Comi uma torrada seca. Não tinha fome, mas sabia que precisava comer. Foi aí que o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Sandra? Aqui é Juliana, do Cartório de Registro de Imóveis. A senhora poderia passar aqui hoje? Tem uma situação que precisa resolver pessoalmente. Meu estômago revirou. Que tipo de situação? É sobre tentativa de transferência de propriedade. Prefiro explicar pessoalmente. Desliguei. Minha mente acelerou. Transferência? De quê? Peguei o celular. Liguei para o Dr. Mário. Ele atendeu no segundo toque. Sandra, bom dia. Já ia te ligar. Mário, recebi uma ligação estranha do cartório sobre transferência de propriedade. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro pesado. Sandra, preciso que você venha ao meu escritório, agora. Descobri algo muito grave. O tom dele me assustou. Dr. Mário nunca falava assim. Sempre calmo, sempre controlado. Mas naquele momento havia urgência. Havia preocupação real. Estou indo. Tomei banho rápido. Vesti uma calça social cinza e uma blusa branca simples. Prendi o cabelo num coque. Passei um batom rosado. Olhei no espelho. Parecia 10 anos mais velha do que na semana anterior. O luto envelhece. A traição envelhece mais ainda. Peguei um táxi até o escritório do Dr. Mário no centro da cidade. Um prédio antigo de 5 andares, bem conservado, com um elevador lento que rangia. O escritório dele ficava no 3º andar. Sala ampla, estantes de madeira cheias de livros jurídicos, mesa grande de mogno, quadros com diplomas nas paredes, cheiro de papel velho e café forte. Ele me recebeu pessoalmente, fechou a porta, pediu que eu me sentasse. Seu rosto estava sério, tenso. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Começou a falar, devagar, medindo cada palavra. Sandra, você se lembra que Augusto me deu procuração para cuidar de alguns assuntos do cartório anos atrás? Para facilitar renovações de certidões, atualizações cadastrais, essas coisas? Lembro. Ontem à noite recebi um alerta do sistema do cartório. Alguém tentou solicitar segunda via de escrituras da sua casa e dos 3 imóveis comerciais. Alguém apresentou documentos falsos, alegando ser sua procuradora legal. Meu sangue gelou. Quem? Ele virou a pasta para mim. Havia cópias de documentos. Reconhecia a assinatura falsificada. Era uma tentativa ridícula de imitar minha letra. E o nome da pessoa que apresentou os documentos, Flávia Menezes. Ela tentou fazer isso ontem? No dia do enterro do marido dela? Exatamente. E tem mais. Ele puxou outra folha. Encontrei isso vasculhando os arquivos pessoais que Tiago tinha deixado aqui no escritório anos atrás, quando pediu para eu guardar algumas coisas durante a reforma do apartamento dele. Era uma pasta, velha, desgastada. Dr. Mário abriu. Dentro havia folhas manuscritas, cálculos, números, valores. Li a primeira página e senti o chão desaparecer sob meus pés. Valor estimado da casa da mãe, 890 mil. Valor estimado dos imóveis comerciais, 3 lojas no centro. Estimativa conservadora de 700 mil cada, total de 2,1 milhões. Valor estimado de investimentos e aplicações, 450 mil. Valor total do patrimônio materno, aproximadamente 3,44 milhões. Após o falecimento natural ou acidental, proceder com o inventário imediato. Estratégia: venda rápida de todos os ativos em até 6 meses. Divisão proposta: 50% Flávia, 50% Tiago. Total individual: 1,72 milhão cada. Tinha mais. Um cronograma. Uma linha do tempo. Ano 1. Estabelecer confiança. Ano 2. Iniciar distanciamento gradual para evitar suspeitas de manipulação. Ano 3. Criar narrativa de sogra controladora e difícil para justificar a ausência total. Ano 4. Aguardar. Havia anotações à margem na letra do Tiago. Flávia quer acelerar o processo. Disse que não aguenta mais fingir. Eu disse que é preciso ter paciência. Um passo errado e perdemos tudo. A mãe não é boba. Precisa parecer natural. Eu não conseguia respirar. Meu próprio filho tinha calculado minha morte.
Tinha planejado friamente, matematicamente, como se eu fosse um ativo financeiro a ser liquidado. Não uma mãe, não a mulher que deu à luz a ele, que criou ele, que amou ele incondicionalmente. Apenas um obstáculo entre ele e o dinheiro. Continua, Dr. Mário disse, a voz embargada. Virei a página. Havia mais anotações, mais recentes. Flávia está ficando impaciente. Quer tentar uma procuração falsa. Eu disse que é arriscado, mas ela tem razão. Precisamos ter os documentos prontos para agir rápido quando chegar a hora. Vou procurar alguém que faça documentos bons. Precisa ser perfeito. E a última anotação, datada de 2 semanas antes do acidente. Tudo pronto. Documentos guardados. Flávia já escolheu o apartamento que quer comprar em Perdizes. Cobertura, 1,5 milhão. Disse que vai pagar à vista assim que o dinheiro entrar. Eu vou investir minha parte. Comprar mais imóveis para alugar. Finalmente vamos ter a vida que merecemos. A vida que mereciam. Construída sobre meu cadáver. Fechei a pasta. Minhas mãos tremiam. Não de tristeza, de raiva. Uma raiva fria, densa, que começou no estômago e subiu como lava. Ela realmente tentou usar documentos falsos no cartório ontem? Tentou. A funcionária desconfiou porque a assinatura estava péssima. Ligou para mim. Eu bloqueei. Também coloquei alerta em todos os cartórios da cidade. Qualquer movimentação relacionada aos seus imóveis, eu sou notificado imediatamente. Respirei fundo. Contei até 10. Mário, eu quero que você prepare tudo. Tudo mesmo. Quero que não sobre brecha nenhuma. E quero que ela saiba exatamente o que perdeu. Ele sorriu. Não foi um sorriso alegre. Foi um sorriso de estrategista. De advogado que conhece todas as regras do jogo e sabe exatamente como jogá-las. Já comecei. Mas, Sandra, preciso que você seja forte. O que vem agora vai ser difícil. Flávia vai lutar. Vai tentar te manipular, ameaçar, talvez até inventar histórias. Você precisa estar preparada. Eu estou. Desde o velório, eu estou. Passamos a manhã toda no escritório. Dr. Mário explicou os próximos passos. Notificação extrajudicial. Ação de esbulho possessório. Reintegração de posse. Boletim de ocorrência sobre a tentativa de falsificação. Processo por tentativa de estelionato. Cada palavra era uma arma sendo afiada. Voltei para casa no início da tarde. Entrei. E pela primeira vez em dias, não senti vazio. Senti determinação. Subi para o quarto. Abri o armário. No fundo, atrás das caixas de sapatos velhos, havia um cofre pequeno embutido na parede. Apenas eu e Augusto sabíamos que existia. Nem Tiago sabia. Digitei a senha. 6 números. Data do nosso casamento. O cofre abriu. Dentro estavam todos os documentos originais. Escrituras da casa, registradas exclusivamente no meu nome desde 1981, 10 anos antes do nascimento do Tiago. Escrituras dos 3 imóveis comerciais, também exclusivamente no meu nome. Herança que recebi do Augusto com cláusulas de inalienabilidade até minha morte. Testamento do Augusto, lavrado e registrado, deixando tudo para mim com usufruto vitalício e determinando que Tiago só herdaria após meu falecimento. Augusto conhecia o filho. Não profundamente como eu descobri agora, mas sabia que Tiago era influenciável. Sabia que podia tomar decisões ruins, por isso blindou o patrimônio. Por isso garantiu que eu teria segurança até o último dia da minha vida. Peguei todos os documentos, organizei numa pasta nova, lacrei. No dia seguinte, depositaria numa caixa de segurança do banco, mas antes tirei cópias autenticadas de cada página. Separei tudo que Dr. Mário precisaria. Sentei na sala. Olhei ao redor daquela casa. Cada tijolo tinha história. Cada móvel tinha memória. A estante de livros que compramos no antiquário. O sofá de couro que Augusto insistiu em comprar mesmo sendo caro. O tapete persa que ganhamos de presente de casamento de um tio rico. O lustre de cristal da sala de jantar. A mesa de madeira maciça onde fizemos tantos jantares em família. Esta casa era minha. Tinha construído ela com Augusto. Tinha criado meu filho nela. Tinha chorado nela. Tinha rido nela. Tinha amado nela. E ninguém ia me tirar daqui. Muito menos uma oportunista que calculou minha morte antes mesmo de eu adoecer. A semana passou devagar.
Cada dia era um esforço para levantar da cama. Cada noite era uma luta contra a insônia. Mas no meio da dor crescia algo novo. Uma força, uma certeza. Não ia deixar barato. Não ia ser mais uma velha que a família expolia e descarta. Não ia ser estatística. Dr. Mário finalizou todos os documentos. Na sexta-feira, uma semana após o enterro, ele apareceu na minha casa com tudo pronto. Segunda-feira, entregamos a notificação. Ela tem 72 horas para desocupar a sua casa. Se não desocupar voluntariamente, entramos com reintegração de posse com ordem liminar. Tenho todos os documentos que provam que a casa é sua desde antes do casamento deles. Ela não tem direito a nada. E quanto à tentativa de falsificação? Boletim de ocorrência registrado. Delegacia especializada vai investigar. Com as provas que temos, ela vai responder criminalmente. Mas isso é secundário. O principal é tirar ela da sua casa. Passei o fim de semana me preparando mentalmente. Limpei a casa. Cozinhei. Comi direito pela primeira vez em dias. Dormi melhor. Acordei no sábado com uma sensação diferente. Não era felicidade, mas era paz. A paz de quem sabe que fez tudo certo. De quem sabe que a justiça vai ser feita. No domingo à noite, recebi uma mensagem no WhatsApp. Número desconhecido. Abri. Era uma foto. Flávia na minha casa, na minha sala, sentada no meu sofá, com um copo de vinho na mão, sorrindo. A legenda dizia: adaptando a nova vida. Logo essa casa velha vai ter uma reforma completa. Bye bye decoração anos 80. Olhei a foto. O sangue não ferveu. Gelou. Sorri. Salvei a foto. Mandei pro Dr. Mário. Mais uma prova de esbulho possessório. Obrigada por facilitar meu trabalho, Flávia. Dele. Perfeito. Segunda-feira ela vai ter uma surpresa. Dormi tranquila aquela noite. Pela primeira vez desde a morte do Tiago, dormi sem pesadelos. Acordei na segunda-feira com clareza mental absoluta. Tomei banho, me vesti com cuidado. Calça social preta, blusa branca, sapato de salto médio confortável, cabelo preso, brincos discretos. Me olhei no espelho. Parecia advogada. Parecia alguém que sabe exatamente o que quer e como conseguir. E era exatamente isso que eu era. Às 9 da manhã de segunda-feira, toquei a campainha da minha própria casa. Estava acompanhada do Dr. Mário e de um oficial de justiça. Meu coração batia forte, mas minha mão estava firme. Havia esperado esse momento a semana inteira. Cada segundo de preparação tinha sido estratégico. Cada documento conferido 3 vezes. Não ia haver margem para erro. Flávia abriu a porta. Estava de roupão de seda azul claro, cara de sono, cabelo bagunçado. Quando me viu, a expressão mudou. Surpresa. Depois irritação. O que a senhora quer, dona Sandra? Não vê que acordei agora? Vim te entregar uma coisa. Leia com atenção. Estendi o envelope pardo, grosso, lacrado com o selo do cartório. Dr. Mário estava ao meu lado. Pasta executiva preta debaixo do braço. Postura ereta, semblante profissional. O oficial de justiça, um homem alto de uns 50 anos, uniforme impecável, segurava a prancheta e esperava. Ela pegou o envelope com desdém, aquele jeitinho de quem acha que nada pode atingi-la. Rasgou a borda sem cerimônia, puxou o documento grampeado. Começou a ler. Observei cada microexpressão. Vi o exato momento em que as palavras penetraram. Os olhos arregalaram. A cor sumiu do rosto num segundo. A boca abriu e fechou sem som. A mão que segurava o papel começou a tremer. Isso não pode ser verdade. A voz saiu fraca, quebrada. Ela leu em voz alta, gaguejando. Notificação extrajudicial, esbulho possessório. A senhora Flávia Menezes está sendo notificada de que ocupa ilegalmente imóvel de propriedade exclusiva da senhora Sandra Menezes, situado na Rua das Begônias, número 423, bairro Jardim das Acácias, conforme escritura registrada sob matrícula número 30 e 2841 do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição, datada de 15 de agosto de 1981. Vi o momento exato. O momento em que o castelo de cartas que ela construiu na cabeça desmoronou completamente. Ela cambaleou.
Tentou se apoiar no batente da porta, mas errou. Os joelhos cederam. Desmaiou. Caiu ali mesmo, no chão da entrada. O envelope voou da mão dela e espalhou os papéis pelo piso de porcelanato que eu tinha mandado colocar 5 anos atrás. O roupão de seda abriu um pouco, mostrando a camisola cara que ela usava. O rosto bateu de lado. Por um segundo, tive um lampejo de preocupação. Mas foi só um segundo. Dr. Mário agiu rápido, tirou o celular, ligou para o SAMU. Uma mulher desmaiou. Sim, está respirando. Não sei se tem histórico de desmaios. Vamos precisar de uma ambulância. Deu o endereço. Desligou. O oficial de justiça se abaixou, verificou os sinais vitais dela. Tá respirando normal. Deve ter sido o choque. Fiquei ali, parada, olhando. Parte de mim sentia uma satisfação sombria. A outra parte, a parte que ainda era mãe, que ainda tinha empatia, sentia um pouco de pena. Mas apenas um pouco. Porque lembrei da cena no velório. Lembrei das anotações do Tiago. Lembrei dos planos de me descartar. E a pena evaporou. A ambulância chegou em 15 minutos. Paramédicos entraram, fizeram os procedimentos. Pressão arterial alta, frequência cardíaca acelerada, sinais de ataque de pânico. Aplicaram soro na veia. Ela começou a voltar. Abriu os olhos devagar, confusa. Viu os paramédicos. Depois me viu, e a memória voltou. Vi nos olhos dela o momento em que lembrou da notificação. Não, ela começou a murmurar. Os paramédicos tentaram acalmá-la, mas ela entrou em crise. Começou a gritar. Isso é mentira, essa casa é do Tiago, é minha, vocês não podem fazer isso, é golpe, é armação. Um dos paramédicos, uma moça jovem de cabelos pretos presos, falou firme. Senhora, precisa se acalmar, senão vamos ter que sedá-la. Mas Flávia não se acalmava, gritava, esperneava, tentou levantar da maca. Os paramédicos a seguraram. Aplicaram um sedativo leve. Ela começou a ficar mais calma, as pálpebras pesadas. Olhou para mim uma última vez antes de fechar os olhos. E aquele olhar não era de raiva. Era de puro desespero. De quem percebeu que perdeu tudo. Eles a levaram. A ambulância saiu. Dr. Mário, o oficial e eu ficamos ali na entrada. Ela vai ficar em observação algumas horas, eu disse. Quando voltar, quero que tudo esteja claro. Sem margem para dúvida. Sandra, ela tem 72 horas para desocupar voluntariamente a partir do momento em que recebeu a notificação. Dr. Mário explicou. Como ela desmaiou durante o recebimento, tecnicamente o prazo começa a contar quando ela tiver condições plenas de entender o documento. Provavelmente vai ser amanhã. Sugiro que a gente volte amanhã para formalizar melhor. Concordei. Voltamos para o carro. Mas antes de ir embora, olhei para casa mais uma vez. Minha casa. Estava na hora de retomá-la. Passei o resto do dia investigando. Dr. Mário tinha me dado uma ideia. Sandra, se eles planejaram tudo isso, deve ter mais coisa. Contratos, contas, talvez até dívidas no nome do Tiago. Você precisa saber exatamente a situação financeira deles para se proteger. Liguei para o banco onde Tiago tinha conta. Expliquei que era a mãe, que ele tinha falecido, que precisava de informações. A atendente pediu documentos. Mandei tudo digitalizado, certidão de óbito. Meus documentos, comprovante de parentesco. Ela disse que ia analisar e retornaria. 2 horas depois, recebi o retorno. Dona Sandra, analisamos sua solicitação. A senhora tem direito às informações, sim, como genitora e possível inventariante. Vou passar os dados. E passou. Conta corrente do Tiago. Saldo de R$ 1.200. Cartão de crédito, limite de 20 mil. Fatura atual de R$ 18.600. Empréstimo pessoal. Saldo devedor de R$ 123 mil. Financiamento de veículo. 0. O carro foi quitado pelo seguro após o acidente. Anotei tudo. E a Flávia? Ela tinha conta conjunta com ele? Não, senhora. Contas separadas. Mas tenho aqui histórico de transferências frequentes dele para ela. Nos últimos 12 meses, somam R$ 137 mil. Meu estômago revirou. R$ 137 mil. O salário do Tiago era de 8 mil mensais. Em um ano, ele ganhava 96 mil. De onde veio o resto? Pode detalhar essas transferências? Ela leu. Valores entre 5 mil e 15 mil reais.
mensais, religiosamente. E o histórico mostrava que boa parte vinha de saques de empréstimo. Tiago estava se endividando para sustentar o estilo de vida de Flávia. Desliguei. Fiquei sentada na sala, processando. Meu filho tinha se afundado em dívidas. Para quê? Para manter uma mulher que postava foto de bolsa cara na internet? Para bancar restaurante de 3 estrelas Michelin? Para pagar resort de luxo? E a ironia macabra. Ele morreu antes de conseguir o que planejava. Morreu endividado, destruído financeiramente, voltando de um fim de semana que não podia pagar, tudo para alimentar a ilusão de riqueza de uma mulher que agora descobria que não tinha nada. Continuei investigando. Liguei para a administradora do prédio onde eles moravam. Oi, aqui é Sandra Menezes, mãe do Tiago Menezes que faleceu recentemente. Gostaria de saber a situação do aluguel do apartamento dele. A moça do outro lado, simpática, respondeu. Ah, sim, dona Sandra, meus sentimentos. O apartamento está com 3 meses de atraso. Total de R$ 11.400. Já enviamos notificação, mas não obtivemos retorno. A senhora vai assumir a dívida? Não. Apenas queria confirmar a situação. Obrigada. Desliguei. 3 meses de atraso. R$ 11.400. E Flávia postando foto de champanhe e roupa de grife. Passei a tarde toda assim. Ligando, checando, investigando, descobri que eles tinham conta em 3 cartões de crédito diferentes, todos no limite. Total de dívida, R$ 42.000. Descobri que tinham assinatura de academia de luxo, R$ 1.200 mensais. Descobri que Flávia tinha feito harmonização facial 3 meses atrás, R$ 12.000 parcelados no cartão do Tiago. Montei um dossiê, imprimi cada extrato, cada comprovante, cada dívida. Organizei numa pasta. No final, tinha um retrato financeiro completo. Tiago e Flávia deviam R$ 203.000 e tinham 0 ativos, 0 imóveis, 0 investimentos, 0. Enquanto isso, eu tinha R$ 3.400.000 em patrimônio e eles achavam que iam herdar. Na terça-feira de manhã, voltei no hospital. Flávia tinha recebido alta. Estava na minha casa de novo. Voltei com o doutor Mário, o oficial, e dessa vez também com um chaveiro. Toquei a campainha. Ela abriu. Os olhos estavam inchados. Tinha chorado a noite toda, provavelmente. Dona Sandra, por favor, a senhora tem que entender. Eu não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro. Eu e o Tiago, a gente tinha planos. A gente ia... Levantei a mão. Silêncio. Flávia, vou te explicar uma coisa. Essa casa é minha. Sempre foi. Nunca foi do Tiago. Está no meu nome desde 1981. Você casou com ele há 5 anos. Essa casa já era minha 24 anos antes de você nascer. Entendeu? Ela abriu a boca para falar, mas eu continuei. Os 3 imóveis comerciais no centro? Meus. Herança do Augusto, com usufruto vitalício garantido em testamento registrado. Tiago nunca teve propriedade sobre nada porque tudo ficou blindado até minha morte. Você não vai herdar 1 centavo porque cônjuge só herda quando não há ascendente vivo. Eu estou viva, Flávia. E vou continuar viva por muito tempo ainda. Ela tentou falar, gaguejar alguma coisa sobre direitos, sobre ter sido casada, sobre meação. Dr. Mário deu um passo à frente. A voz dele cortou o ar. Meação sobre o quê, Flávia? O apartamento onde vocês moravam era alugado e está com 3 meses de atraso, totalizando R$ 11.400. O carro foi destruído no acidente e quitado pelo seguro. Não sobrou nada. As economias do Tiago não existem. Ele tinha R$ 1.200 na conta corrente, mas tinha 123.000 de empréstimo pessoal, 42.000 em dívidas de cartão de crédito. Você casou no regime de comunhão parcial de bens, mas ele não tinha bens. Tinha dívidas. Você herdou 50% de R$ 203.000 em dívidas. Parabéns. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vi a informação penetrando. Vi a matemática sendo feita na cabeça dela. Vi o momento em que a realidade a esmague ou completamente. Você tem 72 horas para desocupar essa casa. Se não desocupar voluntariamente, vou pedir reintegração de posse com força policial. E mais, você tentou usar documentos falsos no cartório para transferir propriedade dos meus imóveis.
Já registrei boletim de ocorrência. Você vai responder criminalmente por tentativa de estelionato. Então sugiro que coopere. Ela caiu de joelhos. Ali mesmo, no chão da sala, começou a chorar. Não era choro de dor. Era choro de desespero, de quem percebeu que apostou tudo e perdeu. Dona Sandra, por favor, eu não tenho para onde ir. Minha família mora longe, eu não tenho dinheiro. O que eu vou fazer? Olhei para ela, joelhos no chão, mãos no rosto, soluçando, e não senti pena, senti justiça. Você deveria ter pensado nisso antes de gritar no velório do meu filho que ia me jogar na rua, antes de fazer planos para vender meu patrimônio, antes de afastar o Tiago de mim durante anos, antes de calcular minha morte como se fosse uma operação financeira. Puxei da bolsa a pasta com as anotações manuscritas que tinha encontrado. Joguei no chão, na frente dela. As folhas se espalharam. Ela olhou. Reconheceu a letra do Tiago. Empalideceu mais ainda. Eu achei isso. Li cada palavra, cada cálculo, cada data. Vocês planejaram tudo, friamente, e o destino foi irônico. Ele morreu antes de mim. E agora você vai colher exatamente o que plantou. Nada. Virei as costas. 72 horas. Nem um minuto a mais. 3 dias depois, na sexta-feira às 9 da manhã, voltei à minha casa. Dessa vez não estava sozinha. Dr. Mário, o oficial de justiça e 2 policiais militares me acompanhavam. O prazo tinha vencido. Flávia não tinha saído voluntariamente. Hora de executar a reintegração de posse. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Toquei de novo. Silêncio. Dr. Mário acenou para o oficial. Pode arrombar? Pode. Tenho ordem judicial. O chaveiro que eu tinha trazido se aproximou. Analisou a fechadura. Ela trocou. Não é a original. Olhou para mim. Preciso de autorização para arrombar. Autorizada. Essa casa é minha. Ele usou ferramentas específicas. Em 5 minutos a porta abriu. Entramos. O cheiro me atingiu imediatamente. Perfume enjoativo misturado com comida estragada. A casa estava uma bagunça. Roupas espalhadas pela sala, pratos sujos na mesa de centro, garrafas vazias de vinho, a televisão ligada em algum programa de fofoca. Flávia! Chamei alto. Sei que está aqui. Apareça agora ou vai sair no braço da polícia. Ela surgiu do corredor. Estava irreconhecível. Cabelo desgrenhado, olheiras profundas, roupão manchado, pés descalços, os olhos vermelhos de chorar. Tinha perdido peso. Parecia 10 anos mais velha do que há uma semana. Dona Sandra, por favor. A voz saiu fraca, quebrada. Acabou, Flávia. Pegue suas coisas e saia. Ela começou a chorar de novo. Eu não tenho para onde ir. Minha mãe não quer me receber. Disse que eu fiz minha cama, agora tenho que deitar nela. Minhas amigas sumiram. Ninguém atende minhas ligações. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Um dos policiais, um sargento de uns 40 anos, cara fechada, se aproximou. Senhora, a ordem é clara. Desocupação imediata. Pode levar apenas pertences pessoais, roupas, documentos, objetos de uso pessoal, nada mais. Ela olhou ao redor desesperada. Mas... e os móveis? E as coisas que eu comprei? Dr. Mário puxou um documento. Flávia, esses móveis estavam aqui antes de você entrar nesta casa. Pertencem a Sandra. E quanto às coisas que você comprou, precisaria provar que foram compradas com dinheiro seu, não do Tiago. Tem nota fiscal? Comprovante de pagamento em seu nome? Ela ficou em silêncio, porque não tinha. Tudo tinha sido pago com o dinheiro do Tiago, com as dívidas que ele contraiu. Então sugiro que pegue suas roupas e vá. Tem 15 minutos. Ela cambaleou até o quarto. Ouvi gavetas sendo abertas freneticamente. Choramingo. Coisas caindo no chão. Voltou com 2 malas grandes e uma mochila. Passou pela sala sem olhar para mim, mas parou na porta. Virou. Os olhos encontraram os meus. A senhora é uma bruxa, uma mulher sem coração. O Tiago era seu filho. Como pode fazer isso comigo? Respirei fundo. Era a hora. A hora de dizer tudo o que precisava ser dito. Como eu posso? Vou te explicar exatamente como, Flávia. Você entrou na minha família como uma cobra. Fingiu ser carinhosa, atenciosa, respeitosa. Mas desde o início, seu único objetivo era dinheiro. Você isolou meu filho de mim.
Fez ele cancelar visitas, faltou em festas, criou desculpas, afastou a família. Tudo parte de um plano. Um plano que vocês dois fizeram juntos. Um plano onde calcularam minha morte como se fosse uma transação comercial. Caminhei até ela. Devagar. Cada passo medido. Encontrei as anotações, Flávia. Li cada palavra. Cada número. Valor da casa, 890 mil. Imóveis, 2.100.000. Total, 3,4 milhões. Divisão, 50% cada. Vocês planejaram, vocês tramaram, vocês contaram os dias até eu morrer. E sabe qual é a ironia cruel da vida? Ele morreu primeiro. Morreu endividado até o pescoço para sustentar seu estilo de vida fake. Morreu voltando de um resort que não podiam pagar só para você postar foto no Instagram. E agora você tá aqui, sem nada, colhendo exatamente o que plantou. Vi uma lágrima descer pelo rosto dela, mas não era de arrependimento. Era de frustração, de raiva, de ódio por ter perdido. Você tinha tudo na mão, Flávia. Tinha um marido que te amava, uma família que poderia ter te acolhido, mas escolheu ganância, escolheu aparência, escolheu mentira. E agora vai aprender que consequências existem, que ações têm preços, que não dá para calcular a morte de alguém e sair impune quando o plano falha. Dr. Mário se aproximou com mais papéis. Ah, e Flávia, sobre a tentativa de usar documentos falsos no cartório? A Polícia Civil abriu inquérito. Você vai ser convocada para prestar depoimentos. Dependendo do desenrolar, pode responder por tentativa de estelionato. É processo penal, pode dar prisão. O rosto dela ficou branco. Tentou falar, mas não saiu som. Agora saia da minha casa e nunca mais volte. Ela saiu, arrastando as malas, cambaleando. O oficial acompanhou até o portão para garantir que realmente saiu. Os policiais checaram a casa toda para ter certeza que não tinha mais ninguém. O chaveiro trocou todas as fechaduras. Chaves novas, só para mim. Quando todos foram embora, fiquei sozinha. Na minha casa. Finalmente. Andei pelos cômodos. Cada um tinha sido violado pela presença dela. Decidi que ia limpar tudo. Mas antes, tinha uma coisa que precisava fazer. Liguei para uma empresa de limpeza profunda. Agende para segunda-feira. Depois liguei para uma loja de móveis. Marquei visita para o dia seguinte. Ia renovar alguns móveis, tirar qualquer vestígio, transformar aquela casa de novo no lar que era antes. No fim de semana, começou a correr notícia. Flávia tinha voltado para a cidade natal dela, uma pequena cidade do interior a 200 quilômetros daqui. Soube por uma conhecida em comum. Sandra, a Flávia chegou na casa da mãe, mas a dona Neuza não quis receber direito. Deu um quarto pequeno no fundo e disse que ela tinha que arranjar emprego rápido. A coitada tá passando mal. Falam que ela deletou o Instagram. Coitada. Que interessante como as pessoas usam essa palavra. Coitada de quem planejou meu espólio. Coitada de quem calculou minha morte. Coitada de quem gritou no velório do próprio marido que ia me jogar na rua. Não senti pena. Senti paz. Na segunda-feira, a equipe de limpeza chegou cedo. 6 pessoas. Produtos profissionais. Limparam cada canto. Lavaram cortinas, tapetes, estofados. Encerraram o piso. Limparam vidros. No fim do dia, a casa cheirava a produtos de limpeza e recomeço. Na terça, os móveis novos chegaram. Um sofá novo para a sala. Uma poltrona confortável de leitura. Uma mesinha de centro moderna, mas elegante. Cadeiras novas para a sala de jantar. Doei os móveis velhos que ela tinha usado. Não queria nada que tivesse memória recente dela. Na quarta, contratei um pintor. Pintamos as paredes do quarto de hóspedes que ela tinha ocupado. Um tom suave de bege. Novo, limpo, sem história. Na quinta, recebi uma ligação da delegacia. Dona Sandra, aqui é o delegado Tavares. Sobre o inquérito da tentativa de estelionato. A Flávia Menezes compareceu aqui para prestar depoimento. Negou tudo. Disse que não tentou falsificar nada. Que você que está perseguindo ela. Mas as provas são claras. O cartório tem câmeras. Tem o documento falsificado com a assinatura dela. Vamos indiciar ela sim. Só queria avisar que o processo vai andar. Obrigada, delegado. De nada. E dona Sandra, meus sentimentos pela perda do seu filho. Deve estar sendo difícil. Está.
mas estou lidando. Na sexta, recebi visita. Dona Irene, minha vizinha, trouxe um bolo. Sentamos na sala. Tomamos café. Ela olhou ao redor. Sandra, a casa tá linda. Você renovou? Renovei. Precisava de mudança. E a Flávia? Ouvi que ela foi embora. Foi. E não volta mais. Dona Irene segurou minha mão. Você fez o certo, Sandra. Sei que foi difícil. Sei que ainda tá doendo. Mas dignidade não se negocia. Olhei nos olhos dela. 68 anos. Vizinha há 3 décadas. Amiga verdadeira. Obrigada, Irene. De verdade. Ela foi embora no fim da tarde. Fiquei sentada na sala nova, com móveis novos, cheirando a tinta fresca e recomeço. Olhei para a porta, para a janela, para cada canto daquela casa que era minha de novo. E pela primeira vez em semanas, sorri. 6 meses se passaram desde aquele dia. 6 meses desde que retomei minha casa. 6 meses desde que Flávia saiu daqui, sem nada além de 2 malas de roupa e uma mochila de sonhos destruídos. E nesses 6 meses, muita coisa aconteceu. Flávia nunca mais voltou. Soube por terceiros que ela continua na casa da mãe, no interior. Tentou arrumar emprego, mas não tinha qualificação nenhuma. Passou a vida inteira dependendo da aparência, das redes sociais, do dinheiro dos outros. Quando tudo isso acabou, não sobrou nada. Tentou vender cosméticos. Não deu certo. Tentou dar aula de maquiagem online. Ninguém se inscreveu. O Instagram dela, que tinha 43 mil seguidores, foi deletado. As amigas influenciadoras sumiram quando viram que o estilo de vida era mentira. As marcas cancelaram parcerias. Ela virou invisível. O processo criminal avançou. Foi indiciada por tentativa de estelionato. Teve que comparecer em audiências. O juiz determinou que ela prestasse serviços comunitários porque não tinha dinheiro para pagar multa. 120 horas em uma creche municipal. Limpando, servindo comida, cuidando de crianças. Um trabalho honesto. Talvez o primeiro da vida dela. E as dívidas? As 123 mil reais de empréstimo que Tiago contraiu? Os 42 mil de cartões de crédito? Como ela herdou 50% do patrimônio conjugal, herdou também 50% das dívidas. 82.500 reais. Os bancos cobraram. Ela não tinha como pagar. Entraram na justiça. O salário dela, quando conseguiu emprego de caixa num mercadinho, ganhando 1.400 reais, foi penhorado em 30%. Vai pagar pelo resto da vida. Quanto a mim, voltei a viver. De verdade. Não foi fácil no começo. As primeiras semanas foram de luto. Luto pelo Tiago que eu perdi. Luto pelo filho que ele poderia ter sido. Chorei muito. Chorei sozinha. Nos cantos da casa, nas madrugadas de insônia. Mas aos poucos, a dor começou a dar lugar à aceitação. Aceitação de que pessoas mudam. Aceitação de que amor não é suficiente quando o caráter é fraco. Aceitação de que eu fiz tudo o que podia e que não era minha culpa. Voltei a sair. Reencontrei amigas que tinha negligenciado nos últimos anos. Marcamos almoços, cafés e passeios. Voltei a frequentar o grupo de leitura do clube do bairro. Comecei aula de pintura em telas terças e quintas. Descobri que tenho jeito. Pintei um quadro de girassóis que ficou tão bonito que emoldurei e coloquei na sala. Viajei também. Sempre quis conhecer o Nordeste. Passei 2 semanas em Porto Seguro. Fiquei em uma pousada charmosa de frente para o mar. Acordava cedo, tomava café vendo o sol nascer, caminhava na praia, lia livros à sombra dos coqueiros. Conheci pessoas incríveis. Conversei com uma senhora baiana de 70 anos que me disse algo que nunca esqueci. Minha filha, a gente só envelhece de verdade quando desiste de viver. Enquanto tiver fôlego, tem que ter coragem. E ela tinha razão. Dr. Mário se tornou mais que advogado. Virou amigo de verdade. Almoçamos juntos todo domingo. Nada romântico, apenas companheirismo. Ele perdeu a esposa há 4 anos. Eu perdi Augusto há 2 e Tiago há 6 meses. Somos 2 pessoas que entendem perda, que entendem solidão e que encontraram na amizade uma forma de não estar tão sozinho. Ele me ajudou a organizar meu patrimônio. Atualizamos documentos, revisamos investimentos, planejamos o futuro. Sandra, você tem 3.400.000 reais em patrimônio.
Os imóveis comerciais rendem 15 mil de aluguel por mês. Você tem aposentadoria do INSS de 4.500. Você está mais que confortável. Viva! Aproveite. E eu tenho aproveitado. Reformei um dos imóveis comerciais e abri um pequeno café. Não porque preciso de dinheiro, mas porque sempre sonhei. Chama-se Café das Acácias. Contratei uma gerente competente que cuida de tudo. Eu apareço 3 vezes por semana, tomo café, converso com os clientes, supervisiono, é meu xodó, meu projeto, algo que é só meu. E Tiago, eu aceitei o que ele se tornou. Aceitei que meu filho fez escolhas erradas, que se deixou levar pela ganância, que me traiu da pior forma possível. Mas também aceitei que eu não podia salvá-lo, que ele era adulto, que tinha livre arbítrio e que as consequências das escolhas dele foram responsabilidade dele. Não perdoei, não da forma como as pessoas esperam, mas fiz as pazes com a memória. Guardei as fotos de quando ele era criança, as lembranças boas. O resto deixei ir. Tem dias que ainda dói, tem noites que ainda choro, mas tem também manhãs que acordo feliz. Tem tardes que sorrio, tem momentos que me pego pensando, eu mereço isso. E isso não é mais culpa, é alegria. Alegria de estar viva, de ter dignidade, de ter lutado por mim. Aprendi que amar demais pode ser perigoso quando a gente esquece de se amar primeiro. Aprendi que ser mãe não significa ser capacho. Aprendi que família nem sempre é sangue. Às vezes é a vizinha que traz bolo. Às vezes é o advogado amigo que segura sua mão. Às vezes é a senhora baiana de Porto Seguro que te ensina que nunca é tarde para viver. Aprendi que dignidade não se negocia. Não por dinheiro, não por família, não por nada. Porque quando você abre mão da sua dignidade, você deixa de ser você. E eu me recusei a deixar de ser Sandra Menezes. Recusei a ser descartada. Recusei a ser calculada como ativo financeiro. Recusei a ser invisível. Eles apostaram que eu era fraca porque era mãe. Descobriram tarde demais que leoa que perde filhote fica mais perigosa, não mais dócil. E quando essa leoa tem as garras da lei e o veneno da verdade, não existe teto de vidro que a segure. Hoje, olho para minha vida e vejo vitória. Não a vitória barulhenta, de troféu e aplausos, mas a vitória silenciosa de quem sobreviveu, de quem lutou, de quem venceu e, mais importante, de quem se respeitou. Se você está lendo isso, ou ouvindo, e está passando por algo parecido, quero que saiba, você não está sozinha. Não é errado se defender. Não é errado lutar pelo que é seu. Não é errado dizer não. Dignidade não é egoísmo, é sobrevivência. E você merece sobreviver, merece viver, merece ser feliz. Não deixe ninguém te convencer do contrário. E se essa história te tocou de alguma forma, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Se inscreva no canal para mais histórias de mulheres que não aceitaram ser diminuídas. E clique na próxima história que está aparecendo na sua tela agora, porque tem sempre mais histórias de justiça e dignidade para contar.